O turismo pode e deve ser sustentável. Muitas pessoas falam que é utopia. O turismo sustentável é uma utopia. São várias possibilidades de benefícios que pode gerar o turismo no território. O que falta no turismo? Profissionalização. O que eu vejo nas minhas andanças é que quem se profissionalizou foi muito bem. E quem não está se profissionalizando está perdendo espaço e pode até sair do mercado. O que é turismo? Turismo é esse deslocamento, né, das pessoas, né, principalmente saindo do seu lugar de origem. E que tem alguma motivação, né? Algum motivo leva uma pessoa a sair de um lugar, se deslocar de um lugar para outro, né, para um destino. Com o intuito de lazer, de cultura, negócio, saúde, enfim, né? A fim de quê? De poder experimentar, vivenciar lugares, novos conhecimentos, né? E gerando oportunidades socioeconômicas. Mas para mim qualquer deslocamento que seja, né, a trabalho ou a passeio, eu encaro como turismo. Segundo a Organização Mundial do Turismo, ligada às Nações Unidas, o turismo é um fenômeno social, cultural e econômico relacionado ao movimento de pessoas para lugares fora de sua residência habitual, geralmente por prazer. Trata-se de uma definição criada principalmente para padronizar as estatísticas relacionadas ao turismo. Ou seja, para mensurar a quantidade de turistas, é necessário criar padrões rígidos de definição. Todavia, o turismo é muito mais amplo e complexo do que isso. Há pessoas que se deslocam a trabalho e que movimentam a cadeia turística, utilizando vários serviços e atrativos, apesar de não serem considerados turistas pela definição. Há muitos outros exemplos que podemos citar, como o turismo virtual, o turismo literário e muitos outros que fogem completamente à definição padrão da OMT. Uma cidade turística é uma cidade que tem alguma vocação por meio de história, de personalidades, de meio ambiente, de entorno, de potenciais de atratividade. É quando, para mim, a cidade toma consciência daquilo que é potencial, daquilo que ela considera, né, sempre como um espaço, uma paisagem, uma manifestação, daquilo que é de usufruto e passa a ser um recurso para uma atratividade, para gerar divisa, né, para gerar atratividade, e aí essa cidade, consciente disso, passa a se organizar como uma cidade turística. A cidade que encanta a quem visita, né? Esse verbo encantar no mais amplo significado dele. Que encanta pela infraestrutura urbana oferecida, que encanta pelos atrativos, né, pelos bens da cidade, que encanta pelos serviços ofertados, pelos equipamentos turísticos da cidade, né? Eu acho que é todo esse conjunto de encantamento que uma cidade pode oferecer que torna ela uma cidade turística. Eu gosto de acreditar que é possível haver o interesse de uma cidade se tornar turística ou não. Eu acredito que o caso de Diamantina não se foi possível ter uma consulta. Vocês querem ser uma cidade turística? Não. Historicamente, pelo todo o seu potencial arquitetônico, personalidades, entorno, história da exploração de diamante, isso aconteceu, né? Hoje não tem como mais fechar as portas. Mas eu creio que em determinados lugares ainda pode ser feito um trabalho de entendimento da realidade desse lugar, se ela tem um potencial de ser turística ou não. O destino turístico, em oposição à origem, refere-se ao lugar onde os turistas pretendem passar o seu tempo quando estão longe de casa. Esta unidade geográfica visitada pelos turistas pode ser uma vila ou vilarejo, uma cidade, uma região ou uma ilha, ou mesmo um país inteiro. Uma cidade turística geralmente será resultante da sua capacidade de atração, com seus produtos e atrativos, mas também envolve a qualidade da sua infraestrutura e dos seus serviços, a imagem que transmite, ligada ao marketing do destino, além da facilidade de acessibilidade e, claro, o preço que deve ser competitivo com outros destinos semelhantes. Eu acho que um turismo bem organizado ele traz muita coisa positiva, porque além da renda, tem os empregos e tem os serviços terceirizados. Com relação à preservação do patrimônio, é uma atividade que traz grandes benefícios, principalmente quando a gente entende que quando você conhece, quando você entende a história, quando você entende um pouco do passado, você tem
esse interesse, esse desejo de preservar, então acho que contribui muito para a preservação. O turismo, para quem o pratica, contribui para a diminuição do estresse e alívio das tensões sociais presentes na vida cotidiana. Olha, eu acho bacana o turismo quando ele traz os intercâmbios, né, de visões de mundo, de valores culturais, então eu acho que isso acontece. Autoestima nas comunidades onde que desenvolve, né? A comunidade tem esse sentimento de pertencimento, porque vê o turista chegando, visitando o seu território. Pode gerar oportunidades de ganhos, né, com os produtos locais, né, de uma comercialização desses produtos. Quem vem a Diamantina sempre vai comprar um artesanato, vai comprar um doce, vai levar uma lembrança, vai gastar no restaurante, vai gastar no hotel. Então é toda uma cadeia que o turismo desenvolve, né? Um dos impactos econômicos positivos é o efeito multiplicador, ou seja, toda a cadeia de serviços e produtos que se beneficia indiretamente com o turismo. Açougue, farmácia, supermercado, construção civil, agências de comunicação e muitos outros. Economicamente falando, é um grande gerador de divisas, seja para o emissor como para o receptor. Possibilita a geração de emprego, de renda, de novos postos de serviço. Propicia a criação de infraestrutura que serve tanto para os residentes ou autóctones, quanto para os turistas, como parques, áreas de esporte, lazer e serviços básicos como saneamento, comunicação, transporte público, etc. Eu gosto de como tem Lavras Novas, que a gente ainda vê que as pessoas de Lavras Novas fizeram a pousadinha, fizeram o restaurante, fizeram o barzinho e estão crescendo junto com a cidade, junto com o distrito de Ouro Preto. Impactos do turismo são as mudanças que ocorrem como consequência da atividade turística. Eu tenho um olhar muito crítico do turismo, é quando ele, por exemplo, impacta as práticas culturais, que às vezes são retiradas do seu contexto original de realização, para aí ser montada como uma oferta turística, mas quebrando esses vínculos, né, do real acontecimento da dinâmica social. E aí é retirado, deslocado e levado para um outro espaço da oferta turística. Isso a gente tem exemplos, inclusive, em Diamantina. Então, por exemplo, isso eu acho negativo. O que pode trazer de negativo são impactos no meio ambiente, nas pessoas, né, principalmente na sociedade, quando a atividade vem de forma desordenada e não planejada. Em muitos casos, quando o turismo não é muito bem planejado, pode haver um custo de vida maior no território. Acho negativo também quando o turismo, quando a gente não consegue fazer com que realmente aconteça uma distribuição equitativa do rendimento econômico e acaba concentrando novas riquezas para as mesmas pessoas ou para as mesmas camadas, né? O turismo em excesso ele pode trazer coisas negativas também. Por exemplo, Riacima, perto de Belo Horizonte, é um turismo predatório, né, que as pessoas vão com a mentalidade muito errada, sujam as cachoeiras, deixam caco de vidro, deixam resto de churrasco. Então, e para mim tem um turismo também que quando ele não privilegia a comunidade, para mim ele é negativo. Talvez eu acho que outros conflitos que às vezes possam haver, de choque de valores, né, de visões de mundo diferente, às vezes com a população nativa ou a população autóctone, né, e aí a vinda de pessoas de fora, né, que por algum motivo estabelece alguns conflitos sociais, né. É a massificação de uma população flutuante, né, que pode vir de uma forma desordenada, desagregando a identidade local, a identidade cultural, histórica, né, natural de um território. E eu vou dar um exemplo aqui que muita gente pode ficar chateada comigo, mas eu não gosto do tipo de turismo que foi feito em Tiradentes, que a população, expulsaram a população nativa da cidade. Hoje você tem lá inglês, francês, italiano, carioca, paulista, mineiros de Belo Horizonte, menos gente de Tiradentes. A população de Tiradentes, ela tem subempregos nas pousadas, nos hotéis, nos restaurantes, mora na periferia de São João del Rei e vai lá trabalhar. Foi um turismo que só beneficiou quem é de fora e quem vai lá. Então esse tipo de turismo eu não gosto. Acho negativo também quando em busca de construir atratividade do turismo, faz uma maquiagem ou uma superficialidade, sabe? De fazer a imagem da cidade mostrando algo que às vezes ela não é, né? Porque a gente sabe que isso também acontece. Então isso, por exemplo, eu considero uma coisa negativa dessa relação.
O que é sustentabilidade, né? É o equilíbrio entre os impactos positivos e negativos. O objetivo, a gente sabe qual que é diminuir os impactos e trazer maior benefício, né? E de forma articulada e de forma benéfica, principalmente ao meio ambiente e à sociedade, às populações envolvidas. O que falta é organização. O turismo feito de forma normal e equilibrada, ele vai ser sustentável. No aspecto da economia, foi aquilo que eu falei. Se a gente pensa a sustentabilidade do turismo, ela precisa trabalhar pela divisão mais equitativa, né? Com uma melhor distribuição disso. Se a gente pensar na sustentabilidade do turismo, é pensar no território, com as suas atratividades, né? com seus bens, de forma equilibrada e equilibrando com os serviços ofertados. Se for pelo lado ambiental, né, a gente já sabe que é exatamente lidar com um controle dos impactos, né, que não possam sobrecarregar o meio ambiente, tudo ser medido, monitorado para isso. Né? A questão sociocultural, pela mesma forma, né, é a relação com o respeito das práticas locais a partir da visão de mundo local, né, em que a troca, o intercâmbio cultural possa também se dar dentro de uma ética de respeito. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades dos turistas atuais sem comprometer a possibilidade do usufruto dos recursos pelas gerações futuras. Na prática, é um conceito difícil de ser aplicável, pois não temos a capacidade plena para avaliar os impactos gerados pelo turismo, daí a importância do monitoramento e das pesquisas, e também não temos como saber hoje tudo o que será importante para as gerações futuras. Portanto, trata-se de um conceito comumente associado às boas práticas no turismo, ou seja, o turismo desenvolvido respeitando os códigos de ética e de maneira planejada. Muitas pessoas falam que é utopia. O turismo sustentável é uma utopia. Eu gosto de fugir da palavra sustentável e usar turismo responsável. Segundo Goldner, Ritchie e McIntosh, o desenvolvimento do turismo sustentável é aquele que foi cuidadosamente planejado e gerenciado. Ele é a antítese do turismo praticado para ganhos de curto prazo.